Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Open Up Sessions, o videocast que recebe profissionais de inovação e sustentabilidade. Eu sou o Daniel Frazão e tenho muito prazer em receber aqui o Eric Oliveira e o Felipe Figueiredo do PagBank. Sejam muito bem-vindos. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Daniel, obrigado também. Boa noite. Obrigado pelo convite. Super, eu que agradeço aí a presença de vocês. E antes da gente começar, né, queria que vocês contassem um pouco, né, a missão de cada um aí dentro dessa estrutura aí que envolve o tema da sustentabilidade no PagBank. Ótimo. Bom, meu nome é Eric Oliveira. Atualmente eu sou diretor de Relações com Investidores, Sustentabilidade e Inteligência de Mercado do PagBank. Estou na companhia há 5 anos. E a nossa aventura na adoção, no fomento, na mensuração das nossas práticas sustentáveis, ela é bastante recente. Ela começou de maneira sistemática há 2 anos e meio, com a entrada do Felipe, para construir essa vertical junto conosco na companhia. E desde então, nós conseguimos realizar um trabalho bastante conciso, bastante sério, em fomentar iniciativas que elevem a longevidade da companhia, aumentem a satisfação do nosso cliente e retornem valor para o acionista ao criar valor para todo o elo da cadeia. E hoje, o PagBank ele é referência na América Latina em iniciativas de sustentabilidade. Legal. E aí, só fazendo o gancho antes de passar a bola para o Felipe, né? Você mencionou, o Felipe também tem uma vivência aí em grandes empresas, aportando aí valor em sustentabilidade no PagBank, né? Isso aí, Daniel. Enfim, para me apresentar para todo mundo que está aqui assistindo, eu sou o Felipe Figueiredo. Hoje eu sou gerente geral de ESG aqui no PagBank. Como o Eric já comentou, né, eu entrei na companhia tem cerca de 2 anos e meio, com essa missão que tem sido muito gratificante, com muito retorno, muito desafio também, fácil nunca mas sendo muito gratificante essa missão de ajudar a dar um direcionamento e conseguir centralizar o entendimento da companhia sobre as ações sustentáveis que ela já vinha praticando. Não é como se a companhia começasse a trabalhar com sustentabilidade no dia que a gente montou a área de ESG na companhia. Na verdade, ela já fazia, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aqui, eu imagino, mas a missão de organizar isso, de ajudar a posicionar a companhia, ajudar no letramento, no entendimento, tanto do público interno como dos nossos parceiros externos também, né? E, enfim, eu venho de uma carreira em sustentabilidade, em ESG, em responsabilidade social corporativa de diversos setores, e nos últimos anos eu fui me aprofundando mais dentro do setor financeiro, de fintechs e e-commerce. Bem legal. Eu queria até pegar esse gancho, né? Vocês se apresentaram, falaram um pouco da área de sustentabilidade, né? Da importância da sustentabilidade dentro do PagBank, mas hoje, né, esse setor financeiro que tem se desenvolvido cada vez mais e tem mudado de uns tempos para cá, queria que vocês, nesse contexto, apresentassem o que é o PagBank, dessem uma visão assim, sucinta, mas que pudesse trazer para as pessoas o que é o PagBank hoje. Ótimo. Eu tenho muito orgulho de falar sobre o PagBank, porque o PagBank ele é uma história de inclusão, democratização, educação e equilíbrio financeiro. E nosso propósito como companhia é de facilitar a vida financeira de pessoas e negócios. E hoje nós somos 31 milhões de clientes, mais de 31 milhões de clientes. Nós somos um dos maiores e mais relevantes bancos digitais do país. Nós hoje temos a liderança nesse mercado de pagamentos de micro e pequenos empreendedores. Do mercado total de pagamentos, só no ano passado nós processamos 394 bilhões de reais em pagamentos.
E na história da companhia, é uma história de uma empresa brasileira de tecnologia com menos de 20 anos, na verdade com 16 ou quase 18 anos, quase chegando à maioridade, e é uma companhia que nos seus primeiros 16 anos processou 1,6 trilhão de reais em transações financeiras. E no último ano, nós processamos quase 1 trilhão de reais em transações financeiras. Então você consegue ver a capacidade de nós juntarmos uma alocação de capital que tem um propósito, promover uma disrupção e uma inclusão financeira massiva daqueles que mais precisavam, e, paralelo a isso, diversificar os nossos negócios para além da maquininha, para além dos pagamentos, e atualmente oferece um ecossistema completo que tem todas as ofertas de pagamentos, aceitação de cartão, aceitação de Pix, aceitação de vouchers, pagamentos online, pagamentos transfronteiriços, e temos uma ampla gama de serviços financeiros que contam com todos os tipos de cartões, produtos de crédito, plataforma de investimentos, seguros e todo produto pensado para incluir a grande maioria das pessoas. Então hoje nós temos um produto, um CDB que rende até 130% do CDI com liquidez diária. E o nosso propósito, temos produtos que começam com investimento a partir de R$1, algo também transformacional na indústria. Então, esse é o PagBank. Bem interessante. Eu acho que uma palavra que ficou, além de propósito, né, que é uma palavra da qual eu sou bastante fã e a gente costuma abordar propósito aqui nos nossos episódios do Open Up, tem essa questão do ecossistema financeiro e essa questão da inclusão, né? A gente vive num país em que tem tem um índice de pessoas desbancarizadas relevante, e trazer essas pessoas para o sistema financeiro e dinamizar a economia, principalmente de quem está, na verdade, do pequeno e médio empreendedor, é fundamental, né? Eu acho que é um impacto social que se conecta exatamente com esse propósito, né? Perfeito. Quando nós vemos a evolução do nosso negócio, desde 2006, quando ele foi criado, ele já tinha esse propósito. O que era antigamente o PagSeguro e hoje o PagBank? O PagSeguro, em 2006, era uma solução de pagamentos online, principalmente para o pequeno comércio. O pequeno comerciante que tinha medo de fazer uma venda online, e o comprador do outro lado, medo de não receber esse produto ou esse serviço e pagar por isso. Então nós nascemos com esse propósito desde o início. Entre 2010 e 2013, a gente teve algumas mudanças regulatórias significativas, o bom trabalho que o Banco Central tem feito nos últimos anos de fomentar a competição e a inclusão financeira, que abriu uma oportunidade que nós começássemos a explorar o mundo físico. Então, em 2013, 2014, a gente lança um primeiro terminal que conectava ao celular, as pessoas aceitavam o cartão ainda passando o cartão, mas em 2015 foi a grande transformação. A gente lançou a Moderninha, acho que todo mundo conhece a Moderninha, a amarelinha, até a maquininha atribuem a gente. E era a primeira solução de pagamento que não tinha aluguel. Ela era vendida, a maquininha. Então, essa foi uma transformação da indústria e permitiu milhões de pessoas serem incluídas no mercado. Não só serem incluídas na aceitação de pagamentos, mas também terem uma vida digital. Então, o próximo passo, o que ocorreu? Bom, ocorreu que essas pessoas aceitavam somente dinheiro, muitas delas não conseguiam nem recolher tributos. Então, a nossa companhia, ela ajuda a aumentar a venda dessas pessoas, ampliar a aceitação de meios de pagamentos. Meios de pagamentos digitais são mais seguros. E aí você teve um problema, como é que eu saco esse dinheiro agora? E muitas pessoas não tinham nem conta em banco. Então nós criamos uma conta digital
com serviços muito básicos, como transferência eletrônica, como pagamento de conta. As pessoas iam muito nas lotéricas, nas agências fazer o pagamento de conta, ou a partir daquele momento você podia pagar online com o dinheiro da sua venda. Dali nasceu um cartão pré-pago, e esse cartão pré-pago, nós somos um dos principais emissores dessa modalidade de cartão, porque era um cartão que o cliente recarregava com o saldo das suas vendas, e como ele era na modalidade crédito, isso abria um leque de opções que ele não tinha antes. Em 2016, 2017, a aceitação, não existia Pix, não havia uma aceitação ampla de cartão de débito, principalmente no e-commerce. Então, para fazer uma assinatura de um streaming, para você acessar um serviço de mobilidade urbana, você precisava ter um cartão de crédito. Então, esse cartão pré-pago de crédito abriu um mundo de possibilidades para a vida financeira dessas pessoas. Junto com a evolução da nossa companhia, nós tivemos 2 eventos na história que fomentaram e aceleraram esse processo de digitalização. O primeiro foi a pandemia e o segundo, a criação do Pix. Esses 2 eventos foram fundamentais para que em 2019, quando eu entrei na companhia, nós éramos 5 milhões de clientes, menos de 2 mil funcionários. Atualmente somos 31 milhões de clientes, 7 mil funcionários. Então, a nossa história é incrível e ela está em paralelo com a evolução do setor de pagamentos, com a evolução do setor de serviços financeiros e com esse processo de inclusão, democratização, educação e equilíbrio financeiro. Muito bom, muito bom. E tem um ponto interessante, assim, dando um adendo no que o Eric comentou. Ele falou de toda essa evolução, né? A evolução do PagBank, que é uma evolução que acompanhou e acontece ao mesmo tempo que a evolução dos nossos clientes também. À medida que eles vão tendo mais acesso, tendo mais inclusão financeira, eles vão sofisticando o uso dos produtos financeiros. E os produtos financeiros são ferramentas. E elas podem ser usadas para você melhorar, mudar a sua vida, mas se forem usadas de uma maneira errada, elas podem criar um problema para você. A gente vê no Brasil, tem um número muito grande de endividados, todo mundo conhece esses dados. E nos últimos anos, por exemplo, foi criado dentro do PagBank toda uma área de educação financeira que nasce dentro da diretoria de investimentos com esse objetivo. Se a gente vai oferecer investimentos, e como o Eric comentou, produtos de investimento a partir de R$1, imagino que você tem algum dinheiro investido. Você sabe que qualquer produto de investimento ele tem um valor mínimo ali. Pode ser R$1.000, R$5.000. A gente tem a partir de R$1. E aí, qual é a missão dessa área? Como é que a gente educa esse cliente para que ele possa fazer um melhor uso e um benefício para ele desses produtos financeiros que a gente dispõe. Seja aí o melhor uso do cartão de crédito, seja o melhor uso dos produtos de investimento. E a forma como a companhia tem feito é uma coisa assim que eu acho muito disruptiva. Porque usa produtos gamificados, tem uma parceria com a B3, com o Desafio dos Investimentos, que foi lançado esse ano. Tem uma série de produtos, lives, etc., feitas direcionados para o público feminino, para a independência financeira feminina, enfim. E tem uma série de outros produtos que são sempre lançados, e todos gratuitos, com acesso no app ou nas plataformas de vídeo, para as pessoas possam ver, e isso tem sido muito transformador. Então, acho que assim, mostra a evolução constante. Assim, o mercado evolui, a empresa evolui, o cliente evolui, todo mundo caminha junto assim, para um ciclo virtuoso, assim. E essa questão que o Eric falou do equilíbrio é a espinha dorsal disso. Porque se a gente tentar trabalhar de forma que a gente não consiga compartilhar valor com todos, aí você gera o desequilíbrio financeiro onde a empresa ganha muito, o cliente perde, ou enfim, você não consegue manter a sustentabilidade desse sistema. Eu acho que a gente tem feito isso, e a companhia tem feito isso de uma maneira muito responsável. O que eu percebo, ouvindo o que vocês mencionaram agora, é que esse aspecto social, né, é praticamente intrínseco ao negócio, né? Porque, no fundo, ao gerar esse valor
né, para a sociedade, é que, na verdade, o negócio evolui e se expande, claro, né, baseado no grande pilar da digitalização, né, que também avançou e provocou praticamente uma revolução no setor financeiro, né, no setor de meios de pagamento, né, porque a gente hoje enxerga, a gente tinha uma visão mais tradicional do banco, né, como aquele lugar, né, físico, com fila e e hoje você está vendo o banco muito mais, né, ou as instituições financeiras, os meios de pagamento, as empresas que estão nesse setor, muito mais como empresas de tecnologia, de produtos digitais. Isso também ajuda a democratizar o acesso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você citou um ponto importante, porque a gente inverteu a relação. Então, até poucos anos atrás, você se dirigia até uma agência. Agora o banco, a fintech, a empresa de pagamento chega até você. Então, quando a gente começou esse processo com a Moderninha em 2015, ninguém fazia propaganda de maquininha. Nunca você tinha visto na televisão a propaganda de maquininha. Então esse modo diferente de fazer as coisas é algo, por exemplo, que me brilha os olhos na companhia. Eu acredito que de todos os nossos colaboradores, que nos faz acordar de manhã e falar, olha, realmente eu tenho trabalhado e tenho contribuído para além do meu salário, para trazer algo propositivo para a sociedade. Então, nós invertemos essa relação e, mais importante do que inverter essa relação, o PagBank, ele abriu e mostrou para o mercado que era possível atender um cliente, talvez de um perfil não ideal sob a ótica econômica, mas sim havia um valor a ser capturado que cria uma relação de ganha-ganha. Um cliente incluído, formalizado, com expansão dos seus negócios, com maior conhecimento, com maior digitalização, e a companhia consegue criar uma relação financeira que para de pé. Então, na época do IPO, quando nós fizemos nossa abertura pública de capital em 2018, a principal pergunta que havia nas corretoras, nos fundos de investimento, nas gestoras, era: quando será que essa empresa vai dar lucro? Porque havia um pressuposto que trabalhar com esse segmento da população e dos negócios não era lucrativo. O risco era alto, o retorno era baixo. Posto que nós arquivamos os nossos números na Securities Exchange Commission, que é a CVM norte-americana, e nossa empresa era lucrativa desde 2015. Então, é transformador, e isso abriu caminho para que outras empresas também começassem a oferecer esses serviços para essa parcela da população. E abriu também espaço para que outras empresas fizessem sua abertura pública de capital. Nós somos os pioneiros. E que mostrassem não só para o Brasil, mas para o mundo, que era possível você criar uma relação de ganha-ganha nesse processo de digitalização, não só nacional, mas global. Sim, muito interessante, muito interessante. Eu acho que é um case de como esse S do ESG é algo que está colado mesmo no core. Agora, falando, né, dentro da sigla ESG, mudar um pouco para o E, mudar um pouco para o ambiental, né, porque ao mesmo tempo que as pessoas não relacionam, né, uma instituição financeira, esse impacto positivo, essa possibilidade de inclusão financeira e educação financeira também, pouca gente consegue imaginar, né, o quanto uma instituição financeira também pode mitigar impactos ao meio ambiente. E vocês têm uma estratégia, lendo o relatório de vocês, robusta quando se fala em mudanças climáticas, né? Legal, Daniel, que você tocou nesse ponto. E essa construção da estratégia climática do PagBank, ela vem desde 2 anos e meio atrás. Quando a gente observou a companhia e olhou onde nós estávamos, a gente pensou, ok,
essa é uma frente. A gente fez uma análise de materialidade, identificou aonde esse tema estava alocado, mas entendíamos também que devíamos dar a devida importância, porque é um tema que, além de ser importante para a sociedade, é importante para os investidores da companhia, é importante para os órgãos reguladores, aqui e fora. Então, a gente entendeu que precisava construir uma estratégia climática que fizesse sentido para o nosso perfil. Porque, por exemplo, você fez o comentário de que que dos bancos tradicionais, aquela visão que as pessoas tinham de o banco é uma agência em que você vai, fica na fila, é atendido, e o exemplo que o Eric deu de como é a formação de um banco digital como o PagBank. Hoje, numa média, assim, fazendo números mais arredondados, a gente pode dizer que o nosso perfil de emissões de gás de efeito estufa chega a ser 10 vezes menor do que de um banco tradicional, que tem toda uma infraestrutura física. Isso não quer dizer que eles não estejam fazendo uma boa gestão. Os bancos tradicionais fazem uma boa gestão desse tema, mas eles têm uma infraestrutura mais pesada. E a gente é um pouco mais leve nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar para o Acordo de Paris, seja o tamanho da sua companhia, o seu perfil de emissões, você tem a parte que lhe cabe para gerir. E é isso que a gente tem feito nesses últimos anos. Qual que foi a nossa estratégia, né? Foi realizar primeiro, trabalhar com dados assegurados, verificados e auditados para entender o perfil de emissões da companhia. Uma vez entendido esse perfil, nós começamos a fazer os cálculos por conta da granularidade de dados desde 2019, tomamos a decisão corporativa de fazer a compensação integral dessas emissões de escopo 1, 2 e 3, aí para quem não sabe o que significa. O escopo 1 são as emissões diretas, o escopo 2 as emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia, e o escopo 3 todas as indiretas, geralmente na cadeia de valor, né, fornecedores e clientes. E a gente faz a compensação de 100% dessas emissões desde 2019. E aí, com base nisso, com essa premissa, o que ela nos dá? Ela nos dá uma ferramenta de preço interno de carbono que nos ajuda a orientar as ações que a gente tem desenvolvido agora para fazer a redução dessas emissões. Então, um exemplo foi o nosso escopo 2, conseguimos reduzir em um ano em 70% por conta do consumo de energia renovável, que a gente pretende agora nesse ano ampliar também esse percentual. Então ele começa por aí. Agora o que a gente está olhando é desenhar esse plano de redução, trabalhar em cima desse plano e, se possível, nosso grande objetivo é fazer com que esse plano seja atrelado às metas do Acordo de Paris, utilizando as prerrogativas das metas baseadas em ciência. Esse é o nosso ponto. E qual que é o resultado que a gente obteve até agora? No GHG Protocol, nós somos hoje selo ouro, e no CDP, que é talvez a principal plataforma de divulgação de dados climáticos para investidores, enfim, para a sociedade em geral também, nós saímos de uma nota F. No nosso primeiro ano de reporte, tivemos nota C, e no nosso último ano, segundo ano, já pulamos para B, passando aí para aquela escala, para quem conhece o CDP, tem aquela escalinha do B-, né? E se você pensar, na América Latina hoje, menos de 20 empresas são nota A. Então, a gente conseguiu avançar muito em pouco tempo, que você até comentou, e a gente está desenhando agora novos projetos que a gente consiga melhorar ainda mais. As próximas fronteiras da redução, a estabelecimento de novos modelos de meta por esses executivos. Então, a gente está mirando um pouco nisso. Esse é um ponto interessante, né? Porque você engajar, para aquele tema ser um tema relevante dentro da organização, engajar a liderança é fundamental, né? E aí a liderança engajada acaba fazendo isso evoluir com muito mais agilidade dentro da organização, né? E aí a gente assumiu uma estratégia muito interessante também, que foi desenhada com muito cuidado e que a gente, às vezes, teve dificuldade em explicar como é que essa estratégia funcionava. Como a gente iniciou fazendo os primeiros inventários da companhia, visto que não existiam inventários pregressos, a gente esbarrou com um desafio. Qual o desafio? Os anos da pandemia. Porque uma vez que a gente começou a inventariar do ano de 2019 para frente, 20, 21 e, em certa parte, até 22, mas, enfim, de maneira não tão pesada, foram impactados pela pandemia.
impactados, como a gente viu, né, ser divulgado na imprensa, impactados para baixo. Muitas pessoas trabalhando em casa, poucos negócios acontecendo, uma certa retração econômica. Isso acabou gerando uma certa disparidade da sequência das emissões. E isso fez com que nós tivéssemos que apontar um pouco para frente o nosso chamado baseline, o ano base para definir as ações de redução. Porque se a gente considerasse um ano da pandemia, por exemplo, ou um dos anos da pandemia, não seria um cálculo justo na hora de fazer as ações de redução, porque não representaria qual é o real potencial de emissões da companhia. Então, isso fez com que nesses primeiros 2 anos, nós não pudéssemos, por exemplo, desenvolver metas atreladas à remuneração dos executivos que fossem metas de redução ainda, porque a gente não tinha o baseline definido. Agora a gente acabou de definir o baseline. E então o que nós fizemos? Colocamos a meta em cima do processo de compensação de emissões, que ajudou no letramento dos executivos. A gente tem um comitê ESG que começou a atuar no dia 1 que a área foi fundada. No primeiro ano, por exemplo, esse comitê se reuniu mensalmente para ajudar a acelerar a agenda. A gente só conseguiu por conta disso. E essa meta vinculada, nesse primeiro momento, à compensação, além de letrar os executivos, fez com que todo o processo por trás do levantamento das emissões, da contratação e da realização dos processos de auditoria, do reporte desses processos aos órgãos externos, ficasse sedimentado. E agora viraram processos fixos na companhia. Então, foi uma estratégia que a gente usou para fazer esse engajamento. E acabou dando certo. Então, a gente está mirando agora numa reformulação para os próximos anos para tratar essas metas em cima de continuar mantendo o processo de compensação, mas mirar na redução líquida das emissões, que é o que de fato move o ponteiro nas mudanças climáticas. Uhum. Bem estruturado, na verdade, a ação, e eu acho que o sonho de consumo de todo mundo que trabalha com sustentabilidade é transformar os processos e colocar aqueles processos do dia a dia das organizações, né? E você falou de energia renovável, né? Hoje, as empresas digitais, as empresas de tecnologia, têm ali como principal, são intensas no uso de energia, e o fato de vocês utilizarem energia renovável, eu acho que ajuda a conectar isso com uma gestão também mais sustentável, mitigar impacto, né? Queria que você falasse um pouco de como é que funciona essa estratégia. Na questão da energia, realmente é um impacto considerável, e para quem está nos vendo e não conhece esse ponto, a energia ela impacta 2 vezes, né? Na ida e na volta. Ela impacta no consumo de energia em si, que impacta toda a rede, todo o sistema integrado nacional, e ela ainda tem as emissões de gás de efeito de estufa atreladas indiretamente à produção dessa energia e ao transporte dessa energia até quem as consome. No caso que a gente está falando aqui, o próprio PagBank. E nós enxergamos que havia uma oportunidade muito grande a ser capturada, porque a companhia já utilizava há vários anos a chamada energia comprada do Mercado Livre de Energia. E já utilizava essa ferramenta para compor a energia elétrica consumida, toda a nossa matriz. E o que nós capturamos de oportunidade foi garantir a certificação da parte da energia que nós consumimos oriunda de fontes renováveis. A gente tem trabalhado agora para diversificar, aumentar a qualidade, agora que tem uma oferta maior no Brasil de energia solar, é o que a gente está mirando agora, fazer exclusivamente energia solar e aumentar esse percentual. Como eu te comentei, a gente passou a adotar 70% e a previsão é que a gente consiga aumentar ainda mais esse percentual, mirando aí no futuro próximo, chegar até os 100% do consumo de energia. Como você falou, tem um impacto grande para a gente, né? Uhum. Então, muito interessante, que eu acho que é um ponto, né, de você, ao mesmo tempo, né, a gente falou de ecossistema no começo, promove também esse ecossistema de energia renovável no país, né, e acaba sendo mais uma das grandes empresas conectadas, né, com essa mudança, né? E um ponto, só para acrescentar um ponto que eu acho importante, esse projeto ele não termina quando a gente decide comprar energia renovável, que teoricamente é uma coisa mais fácil de realizar. Mas a gente tem todo uma diretoria de facilities
que trabalha diretamente gerindo a parte de eficiência energética da companhia. Então, hoje, a gente tem dispositivos de monitoramento, sensoriamento, gerenciamento da energia, dos ar-condicionados, para fazer com que eles sejam utilizados de forma inteligente, mais econômica, da energia toda do prédio. Então, a gente consegue ver em tempo real a energia gasta. Eles identificam no dashboard deles que tem alguma disparidade, consegue atuar de imediato e não esperar a conta do mês virar para entender que houve um problema no equipamento que precisa ser consertado para gastar menos energia. Nesse sistema, a gente consegue ver, inclusive, as emissões de gás de efeito estufa atreladas ao consumo que está acontecendo naquele momento. Então a companhia inteira está engajada nisso. Então, a gente tem um time, por exemplo, de facilities que está trabalhando com isso diretamente, com o nosso apoio também. Bem interessante. Eu acho que um ponto que me chamou bastante atenção positivamente no PagBank, até trazendo um pouco o depoimento de quem também já tem um tempo de sustentabilidade, né, militando nessa área, é o fato de que geralmente a sustentabilidade, né, existia um esforço no começo para conectar a sustentabilidade ao negócio, né? E não ser algo apartado do negócio, dentro de uma área que fosse, usando aquele termo mais corporativo, de back-office, mas que a sustentabilidade estivesse conectada com o front-office, né? E eu vejo que dentro a gente está falando de ESG dentro de uma diretoria de relações com investidores. Então, está vinculado também com o valor que é gerado pela companhia para esse público, né, que é importante, é fundamental, né, dentro do ambiente de negócios. E eu queria entender o quanto, né, vocês têm atendido essa expectativa do mercado investidor por empresas que, claro, né, ao serem mais sustentáveis, ajudam a mitigar riscos, ajudam a gerar valor. Posso começar? Por favor. Para mim é uma honra falar sobre isso, porque o processo de construção dessa gerência de sustentabilidade, ele foi algo que eu sonhei, e esse sonho também me foi incutido pela companhia, que vive sustentabilidade. E quando chegou esse desafio, eu tinha algumas certezas e muitas dúvidas. A primeira certeza que eu tinha era que, definitivamente, eu não gostaria de seguir um caminho que fosse um colecionador de selos ou de prêmios. Segundo, que eu gostaria de trazer uma pessoa e trabalhar com pessoas que tivessem dispostas a levantar as mangas e trabalhar muito. Porque a nossa companhia, a cultura da nossa companhia, ela é uma cultura que fomenta o protagonismo, mas ao mesmo tempo fomenta a colaboração. E a vinda do Felipe foi fundamental, uma vez que ele tinha uma experiência ampla e também tinha um desejo de ser experimentado em uma diretoria que ele nunca havia estado, além da oportunidade de poder construir do zero. E quando a gente acompanha esse processo, o primeiro é uma liderança e um conselho engajado, que escuta, que educa e direciona. Funcionários e lideranças de outras áreas tão engajados quanto a gente. É incrível isso. Eu nunca trabalhei em outra empresa no qual o nível de engajamento e colaboração e agilidade de processos é tão rápido quanto no PagBank. Então, passa por facilities, riscos, tecnologia, produtos. A gente consegue ter uma facilidade muito grande para trabalhar e as pessoas se auto-engajam. Então, isso facilitou o nosso trabalho também. Costumo brincar que a gente reúne os números, fomenta, mas quem faz a coisa acontecer são as áreas, são as diretorias. E, ao estar na diretoria de relações com investidores,
a gente veio atender uma demanda de investidores de impacto, de geografias onde o investimento de impacto tem uma relevância maior do que outras geografias. E um trabalho que eu esperava que fosse realizado em 5 anos, em 2 anos e meio, a gente conseguiu superar em muito as expectativas. Então, um exemplo tangível. Eu não esperava uma nota do CDP B em 2 anos e meio de companhia, porque a gente sabe que existe processos, pessoas, educação, pedagogia sobre o tema. Não é trivial, mas o nível de engajamento encontrado lá dentro superou as expectativas. Então isso é uma felicidade. Então, e tem sido uma experiência que tem se mostrado muito positiva, porque no final do dia, recentemente eu dei uma entrevista para Isto é Dinheiro, e eles fizeram um recorte interessante que eu disse, olha, sustentabilidade não é abraçar a árvore. Sustentabilidade é entender que existem riscos no seu negócio, riscos na sua cadeia de valor, e a mitigação desses riscos, com a justa mensuração das iniciativas e o acompanhamento da evolução, levam àquele cenário que eu comentei no começo. Aumentam a probabilidade de longevidade da companhia, elevam a satisfação do cliente e retornam para o acionista. Então, atualmente nós temos uma área de sustentabilidade de front office, mas também faz o back office muito bem. Então, ano passado nós tivemos o nosso primeiro roadshow internacional com foco em investidores de impacto. E mais nós vemos essa demanda por investidores, os maiores fundos globais têm áreas. E até um comentário, esse movimento hoje anti-ESG de alguns centros, para mim se compara a um movimento dos datilógrafos quebrando computadores. Esse é o progresso natural do capitalismo. Então, para mim, a sustentabilidade ela está totalmente correlacionada à evolução do capitalismo. Então, esse foi o recorte. Felipe, quer comentar um pouquinho da sua experiência? Quero sim. O que o cara comentou, pegando o primeiro gancho do que ele falou, para mim era um sonho antigo. Eu já trabalhei em outras companhias em que a área de sustentabilidade ela sempre tinha alguma relação com a área de relações com investidores. Em determinado momento do ano, ou a área de sustentabilidade ia buscar uma informação, ou o contrário. E eu sempre achei que essas sinergias podiam estar mais atreladas e e de fato podia existir uma posição de ESG dentro de relações com investidores. E a minha alegria nesse convite se deu ao mesmo tempo que eu comecei a ver diversas outras empresas, tem vários exemplos, de grandes empresas brasileiras no mundo, mas sobretudo aqui no Brasil, em que essa posição está dentro de relações com investidores, isso é cada vez mais comum. Esse é o modelo certo? Só existe esse modelo? Não, existem vários modelos. O que eu quero dizer é que a área de sustentabilidade ela deve estar aonde o stakeholder mais estratégico para a sustentabilidade está. No nosso caso, eu acho que aí foi a grande sacada do Eric, da diretoria e do conselho, foi identificar que a melhor alocação seria em relações com investidores. Porque, de fato, é uma maneira de usar esse potencial das demandas do investidor como uma alavanca para as ações internas e para conseguir engajar os demais públicos, eu acho que foi fundamental para esse trabalho acelerado que a gente fez em 2 anos e meio. Talvez, se a gente tivesse uma outra área, não teria tido o mesmo nível de engajamento. Então, e eu tenho visto como tem aumentado a demanda de investidores por informação, por entender o que está acontecendo. Cada vez mais o nosso relatório é baixado, a gente acompanha muito, a versão em inglês muito maior do que em português, porque os investidores, na sua grande maioria, estão fora. E esse é um movimento que eu acho que veio para ficar. Ele se une também aos movimentos dos órgãos reguladores. No nosso caso, o Bacen e também
a SEC nos Estados Unidos, que cada vez mais tem aumentado o nível de demanda sobre transparência, sobre informações que a gente divulga, de riscos sociais, ambientais e climáticos, de modelo de governança, enfim. Tudo isso que está no arcabouço da sustentabilidade e do ESG. E eu acho que essa é uma... de fato, é a evolução natural, é onde as coisas precisam e devem acontecer. Isso dá força para a gente para entender também qual é a nossa melhor maneira de se comunicar, de se posicionar, entender muito como é que esses investidores têm analisado as companhias, nos ajudam a olhar para a gente, a olhar para os nossos pares, também entender como é que eles têm se posicionado, de forma que a gente consiga evitar erros e acelerar os nossos ganhos também. Então, eu acho que é uma experiência muito, muito, muito positiva, muito interessante. Para mim, pessoalmente, tem sido um ganho que eu tenho aprendido muito e tido uma experiência que eu acho que está sendo agregadora. Então, eu consigo tanto usar o que tem de fora para fomentar as nossas iniciativas de dentro, quanto gerar valor para a companhia também. Porque o investidor que usa critérios de ESG no seu processo decisório de alocação de capital, à medida que a gente sobe nos degraus de avaliação de ESG e sustentabilidade, a tendência é que ele aumente a posição na companhia. Isso dá força para a gente. Não, bem bacana. E eu acho que o que vocês falaram agora é praticamente um MBA aí para grandes executivos que muitas vezes não têm a oportunidade, ou pelo menos ainda não entenderam, né, esse vínculo, essa correlação que existe e cada vez maior entre o negócio e a sustentabilidade, entre o negócio e por que o ESG se torna também cada vez mais importante. E aí eu queria pegar dois ganchos das falas de vocês que eu achei muito, muito interessantes, né? Porque tem a questão, né? Eu costumo falar que protagonismo e colaboração, né, são dois pilares chaves, por exemplo, para a inovação, mas também são pilares chaves para a sustentabilidade, né? E isso, quando você junta isso com cultura, aí as pessoas vão trabalhar proativamente naquilo, colocando propósito, colocando coração, né? Porque no fundo é isso, né? As pessoas se envolvem na medida que elas se colocam também de corpo e alma. Queria entender um pouco, conheço um pouco do trabalho de vocês, da vivência profissional, e a colaboração tem muito a ver com esse aspecto das áreas trabalharem de forma sinérgica, né? Não só para coletar os indicadores, que é a coisa mais tradicional, mas para executar as ações, né? Eu comentaria o seguinte. Primeiro que qualquer profissional que queira, e hoje tem um movimento muito grande, acho que todos nós já vimos isso, tem muitos profissionais que hoje querem migrar para as áreas de sustentabilidade e ESG, eu acho ótimo, tem que ter mais gente, cada vez mais gente qualificada, à medida que as empresas também, tem mais empresas abrindo capital, tem mais empresas que já tinham capital aberto, ou empresas que querem modificar a forma como elas vêm gerindo esse tema, e tem aberto vagas, eu acho isso ótimo, a gente tem que ter mais gente, criar mais massa crítica para o tema. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta, o que eu poderia fazer, que tipo de conhecimento, experiência é valorizado, é importante, eu falo de tudo que é importante, mas eu sempre ressalto um ponto. Você precisa ser uma pessoa que gosta de trabalhar com outras pessoas e que gosta de trabalhar de maneira colaborativa. Uma área de sustentabilidade que não trabalha de maneira colaborativa, quando ela faz uma demanda com uma área e vira as costas, aquilo deixa de ser prioridade. E como é que você consegue colaborar de maneira efetiva? Servindo também. Fazendo com que sempre que você converse com alguma área parceira, que eles entendam que você também não está só puxando uma informação deles, mas trazendo algum valor, dando visibilidade, melhorando muitas vezes o processo de gestão deles. Eu fico muito feliz, assim, o Eric acompanha isso, que cada vez mais diversas áreas têm procurado a gente para realizar projeto, para fazer iniciativa, para entender como eles podem colaborar, e de diferentes áreas que a gente às vezes nem estava esperando ou não sabia que tinha, a gente começa a conhecer a partir daí. Isso fora aquelas que a gente demanda, assim. E só que ao mesmo tempo, mesmo que o profissional de sustentabilidade esteja com esse foco, esse mindset, com esse objetivo, se a empresa não tem uma cultura de colaboração,
isso também não se sustenta por si só. E lá eu consegui encontrar um solo muito fértil em relação a isso. Então, tudo que eu precisei, tudo que eu precisei demandar, todos os apoios, a gente conseguiu desbloquear, conseguiu trabalhar. Isso tem sido, acho que, o motor para que a gente consiga acelerar os nossos processos de gestão, acelerar nossas entregas, conseguir ir evoluindo nesse processo de melhoria contínua. Perfeito. Só complementando que a gente enxerga ali na companhia um orgulho muito grande dos nossos colaboradores de trabalharem lá. E isso é importante porque, além da companhia gerar diretamente mais de 7 mil empregos, fora os terceiros, a gente também fomenta a geração de riqueza no país, permitindo que as pessoas vendam, que as pessoas comprem, que as pessoas poupem. Então é gratificante. Então a gente tem um exército ali, até pequeno quando comparado a grandes instituições, mas um exército muito engajado e que tem muito orgulho de trabalhar ali no PagBank. Bem interessante, né? Porque essa oportunidade, né, de dinamizar a economia com as soluções financeiras que vocês trazem, eu acho que acaba se conectando muito ao propósito individual, né, das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. No meu caso, novamente, é recompensador a gente acordar pela manhã, ir para a companhia ou ir para alguma reunião e poder falar de um trabalho que vem sendo realizado não só nesse ano, não só no ano passado, mas um trabalho de anos, mais de uma década, que vem na direção da inclusão, da democratização, da educação e do equilíbrio financeiro. Tudo isso através de tecnologia. Eu sei que a gente não falou aqui, mas quando a gente olha a nossa matriz de materialidade, por exemplo, a questão climática, ela não é tão material. Dentro da nossa materialidade, aquilo que é mais material é a questão da segurança e privacidade de dados. Então, eu quis trazer isso aqui por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente pensa em banco, onde a gente vai deixar o nosso dinheiro, você pensa em fidúcia. Você não vai deixar o seu dinheiro suado numa instituição que você não confia. Então hoje, nós somos uma companhia que já processou na sua história 2,6 trilhões de reais em transações financeiras, tem uma plataforma muito robusta de tecnologia que permite que as pessoas tenham uma experiência simples, segura, digital e acessível, seja no aplicativo, seja no internet banking. Um único aplicativo, não são vários aplicativos com diversos serviços, um aplicativo de cartão, um aplicativo de conta, um aplicativo para investimentos, um único aplicativo, então facilita. E com uma capacidade de escalar esses negócios de maneira com um custo muito baixo. Então, um custo muito baixo reflete quais são os vetores derivados de um custo muito baixo. Bom, eu consigo ter produtos acessíveis. Produtos acessíveis, custos baixos, tecnologia em tudo que fazemos é uma relação de ganha-ganha, o cliente e a companhia. Então, para a gente, é um motivo de muito orgulho e entender que a gente está lá, trabalha, é pago, mas não é só sobre isso. Então, é muito importante ter esse propósito, acordar de manhã e saber que a gente está contribuindo para algo positivo. E você falou de inclusão, né? E aí, claro, tem a questão da inclusão financeira, mas olhando para dentro, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro do PagBank, como uma empresa brasileira, eu lendo o relatório de vocês, eu vi algumas ações relacionadas à diversidade ali e atração de talentos, olhando para essa diversidade da sociedade brasileira, né? Queria entender quais são as ações, também voltando um pouco, né, para o S do social, né? Quais são as ações que vocês têm desenvolvido para
atrair esses talentos e refletir a diversidade da sociedade brasileira? Bom, eu vou falar um pouquinho, acho que o Eric vai me complementar, porque ele tem bastante coisa para falar também sobre o assunto, mas eu diria assim, o primeiro ponto é pensar que antes de a gente pensar nos nossos no nosso corpo de funcionários, os mais de 7 mil e na sua diversidade, é importante a gente pensar também que esses mais de 31 milhões de clientes também são diversos. Então é muito importante que a companhia tenha uma diversidade que possa pensar, ter uma empatia de se colocar no lugar desse cliente para desenvolver soluções que realmente possam mexer positivamente na vida desses clientes. Então, acho que esse é um ponto basilar e nisso a nossa companhia, o PagBank, é muito feliz nisso, porque já tem um corpo de clientes muito diverso que faz com que isso seja um pouco mais fácil. Hoje nós temos, acho que foi mais ou menos na mesma época que a área de ESG foi criada, uma área de diversidade e inclusão também que fez todo o trabalho de base, constrói treinamentos para as lideranças, realizou o censo interno, tem fomentado iniciativas que possam melhorar a forma como a diversidade interna é gerida e uma série de iniciativas de contratação também. Destacaria aí duas, que é o Elastec, que é um programa de desenvolvimento para a contratação de mulheres na área de tecnologia. Hoje ainda é muito comum nas empresas brasileiras, mas mesmo nas empresas estrangeiras, que as áreas de tecnologia e engenharia da informação sejam ainda áreas muito masculinas. Então, esse programa tem o objetivo de criar esse acesso, de dar diversidade para essas áreas que, no fim, constroem as nossas soluções, os nossos produtos e serviços. E também um outro programa que a gente tem muito orgulho, que é o PagTalents, que é a nossa grande porta de entrada, o programa de estágio, que hoje ele separa, já deixa reservada 50% das vagas para pessoas que são oriundas de vulnerabilidade social. E aí, com isso, você também traz a reboque todos os outros tipos de diversidade, de orientação sexual, étnica, de gênero, enfim, acaba vindo junto nesse conjunto. É um programa que tem se consolidado nos últimos anos também. E mais importante, quando a gente pensa também em diversidade, o nosso conselho de administração hoje é composto 50% por conselheiros independentes, apesar da nossa companhia ser uma companhia com um controlador definido, e 50% do conselho também é composto por mulheres. Então, a gente realmente fica muito feliz que a gente sempre quer fazer um pouco mais. Mas até onde chegamos, a gente fica bastante feliz com os resultados. E eu acho que até do ponto de vista conceitual, né? Eu acho que é um case, ouvindo vocês falar, um case interessante de uma visão sistêmica entre esses três pilares, né? O E, o S e o G, né? E eu acho que isso se manifesta principalmente nessa composição do conselho, né? Que você tem um atributo ali de diversidade, mas não é só isso está dentro de uma visão realmente sistêmica e não separada entre uma coisa é o E, outra coisa é o S, e governança para muita gente é uma coisa intangível, mas que a gente vê que para vocês é a prática do dia a dia, né? Na minha opinião, não há dissociação entre o A ou o E, o S e o G. Então, quando você pensa holisticamente, todas as ações, produtos, iniciativas, você vai ter ali um cruzamento de todas essas direções. Então, trabalhar de maneira holística esses pontos, para a gente é algo natural e eu consigo dizer com tranquilidade que desde o primeiro dia a gente pensa assim. O Felipe talvez pode me complementar. Não, de fato. E os temas de governança, eles são a base de tudo isso, porque sem uma estrutura de governança que possa fomentar os outros temas, eles não conseguem se desenvolver. Então, assim, até o exemplo que eu tinha dado anteriormente, eu reforço ele, que a gente possui hoje um comitê ESG, que é formado por altos executivos da companhia, o CEO da companhia também
faz parte desse comitê e que ajuda todo esse modelo, toda essa estrutura a avançar. No primeiro ano, a gente se reuniu uma vez por mês, foi uma demanda muito grande para eles, mas eles conseguiram cumprir e nos ajudaram a avançar. E essa é uma maneira da gente ter o conselho de administração mais próximo também. E é uma maneira de conseguir ter um olhar muito experiente, que nos ajudam também a tomar decisões estratégicas. Eu acho que isso faz com que a gente consiga tomar melhores decisões, tendo esse apoio da governança da companhia e tendo isso de maneira clara, um time que tem transparência, que segue processos e procedimentos bem definidos, deixa a gente mais seguro para trabalhar no dia a dia. Bem legal, bem legal. E eu costumo dizer, né, para os entrevistados aqui, que é uma oportunidade essa conversa de um aprendizado para mim, também para quem tá assistindo, né? E eu acho que a gente teve alguns trechos aqui que caberiam muito bem num MBA, num curso para grandes executivos, porque realmente essa vivência é muito interessante e o que vocês têm colocado em prática também é muito legal e também a maneira como isso tem acontecido, né? Eu acho que esse é um ponto de diferenciar. E como conversa boa passa rápido, a gente já vai se aproximando do final, e aí queria uma mensagem final de vocês, assim, sobre a importância desse trabalho em sustentabilidade para quem quer começar a implementar isso ou para quem trabalha, né, para quem impunha essa bandeira dentro das empresas para continuar entregando o seu melhor nesse tema que é tão importante para os stakeholders, para a comunidade como um todo. Perfeito. É algo que precisa ser tratado cada vez mais de maneira natural e intrínseca à prática do negócio. Novamente, quando a gente fala aqui de sustentabilidade, eu vou insistir nisso. Não é abraçar a árvore, não é ganhar um selo, é ter uma visão clara dos riscos incorridos naquele negócio, naquela geografia, naquela situação econômica, naquela situação política, naquela situação, naquele contexto social. E a partir dessa visão, tomar uma decisão proativa de entender que se esses riscos são mensurados, são estudados e um plano de ação é realizado para que você enderece esses riscos e acompanhe a evolução na mitigação desses riscos, sejam eles de ordem ambiental, social, de governança, de negócio, no nosso caso, de liquidez, de solvência. Isso, e é a terceira vez que eu vou repetir aqui, ele aumenta a probabilidade da longevidade do negócio, eleva a satisfação do cliente e retorna, ou tende a retornar, para o acionista. Então, a minha mensagem final é que os executivos cada vez mais entendam como algo natural e intrínseco à execução das suas atividades, independente das áreas e dos departamentos que eles fazem parte. E eu, enfim, assino embaixo as palavras do Eric e acrescentaria um outro ponto também, que é, hoje, quando se fala em sustentabilidade ESG, como é um tema que ele, dos últimos anos para cá, talvez da pandemia para cá, ou talvez um pouco antes, ele subiu muito, ele está em grande evidência, ao mesmo tempo surgem certos riscos. E o que eu acho importante para as áreas, os executivos, os profissionais que procuram ou têm interesse em trazer esse tema para suas companhias, que aproveitem que tem muita informação gratuita disponível. Os principais padrões, standards, frameworks, são hoje públicos, você consegue ler, estudar, você consegue se preparar para fazer um trabalho profissional que evite ou mitigue a possibilidade da sua companhia acabar se posicionando ou falando alguma coisa que, na verdade, ela não está cumprindo como deveria, que popularmente é chamado de greenwashing. Eu acho que esse é um ponto muito importante hoje. A gente vê cada vez mais empresas que estão sendo acionadas na justiça
estão sendo contestadas porque não fizeram esse trabalho em algum momento. E às vezes não foi por má fé, foi por falta de preparo profissional. Mas a boa notícia é que a informação está aí. Tem profissionais preparados que podem ajudar, tem consultorias, enfim, que conseguem ajudar nessa jornada empresarial, corporativa. Então, eu acho que esse é uma mensagem também importante para que você consiga fazer um trabalho sério, relevante e que se sustente no tempo e que consiga ajudar a companhia realmente a se transformar. E na era da ansiedade, respeite o processo. Você não vai conseguir se tornar referência em sustentabilidade, a sua companhia, a sua instituição, em meses. Esse nem era o nosso objetivo. E depois de 2 anos e meio, nós nos tornamos referência. Mas a gente está muito consciente que existia um processo de aprendizado, um processo pedagógico interno e externo, e que no nosso caso houve fomos recompensados antes do cronograma estabelecido. Então, respeite o processo e trabalhe de maneira empenhada, que naturalmente espera-se que as coisas aconteçam e que aconteçam de maneira orgânica. Porque se acontecer de maneira orgânica, tende a crescer, tende a se popularizar, tende a ser abraçado e tende a ficar. Mesmo que eu, o Felipe ou outro profissional de sustentabilidade não esteja mais naquela companhia ou naquela instituição. Bem legal, eu acho que é uma ótima mensagem. Sustentabilidade é processo, sustentabilidade é jornada, e esse é um aprendizado, uma mensagem sensacional que vocês deixam. Gostaria muito de agradecer ao Érico Oliveira e ao Felipe Figueiredo, do PagBank, pelas respostas, pela conversa, pelo bate-papo, mas sobretudo pelos aprendizados. Essa foi mais uma edição do Open Up Sessions e a gente volta no próximo episódio. Muito obrigado.